Você quer brincar, neném? Fala aí, galerinha do YouTube. Hoje estamos aqui agora para poder fazer uma apresentação de um trabalho que nós fazemos. Vocês aí conhecem de eletrônica, provavelmente, se vocês conhecem, você já deve saber mais ou menos o que acontece aqui, ou não. Essa parte de programação que nós fizemos, basicamente para fazer um trabalho de sensor de temperatura, em que a gente poderá medir a temperatura aqui e vai aparecer aqui no display OLED. Essa aqui foi a programação que a gente usou. Galera, esse é o sensor de temperatura LM35, o qual nós vamos utilizar para fazer a medição de temperatura nesse trabalho. E como vocês podem ver, ele tem 3 pinos, 2 de alimentação, sendo um positivo e outro negativo. Ele é alimentado com 5 volts. E esse pino do meio é o pino de sinal, ele vai ser ligado na porta analógica. E o funcionamento dele vai ser o seguinte: ele vai mandar para o Arduino um sinal analógico, que vai variar entre 0 e 1023. E na programação a gente vai converter essa leitura analógica que a gente vai receber dele em temperatura. Galera, agora falando um pouco pela programação, vamos começar falando linha por linha, primeiramente sobre a biblioteca. Essa biblioteca micro LCD, a gente precisa usar ela para o display OLED. E logo abaixo ali tem aquela linha escrito float temp igual a 0. Esse float temp vai ser uma variável do tipo float, que a gente vai utilizar lá embaixo para receber o valor lido pela porta analógica, o valor do sensor no caso. Essas duas linhas aí, uma está comentada e outra está escrita, é uma linha que a gente está usando, é LCD underline SSD 1306 LCD. Isso aí é para a gente declarar o tipo de CI do display OLED que a gente está usando. No nosso caso é o da linha de baixo. Dentro do void setup a gente tem o LCD begin. Esse LCD.begin é para a gente iniciar a comunicação serial do Arduino com o display. Seguindo um pouco mais abaixo para o void loop, a gente tem o temp, aquele que eu tinha mostrado lá em cima. O temp vai receber o valor lido pela porta analógica a 0. E na porta analógica a 0 está ligado o sensor de temperatura. E embaixo ali a gente está vendo uma variável temperatura, que ela vai fazer o seguinte: ela vai pegar esse valor lido pelo Arduino, vai multiplicar por esse número aí, 0,48, 82, 81, 25, porque esse valor vai transformar o nosso valor analógico, que foi lido pela porta analógica, em uma temperatura medida em graus Celsius. Agora, toda essa parte aqui, essas funções LCD Set Font Size, essa função é utilizada no display OLED para a gente regular o tamanho da fonte. E essa outra função de baixo, LCD.set cursor, a gente vai posicionar. LCD.println, eu acho que todos conhecem, essa é a função que a gente vai utilizar para imprimir, para fazer com que esse nome que a gente está aqui, a temperatura, fazer com que esse nome apareça na tela. E embaixo a gente colocou mais uma vez LCD.set font size, e dessa vez a gente colocou tamanho Lord. Esse tamanho aí seria o maior tamanho que tem. E LCD.set cursor 40,4 vai reposicionar o valor da temperatura lido para essa posição que a gente colocou ele agora. E o delay no final significa que a cada 1 segundo o sistema vai fazer a leitura e vai imprimir na tela o valor da temperatura atual. Valeu, galera, esse aqui é o nosso trabalho, que deu bastante trabalho, mas não vai estar aqui o nosso trabalho. Esse daqui é um circuito composto por um display OLED, um Arduino Nano. Ele funciona com um processador Atmega 328P. Esse daqui é o coração de tudo. Esse daqui é um sensor LM35. Ele é um sensor de temperatura. Ele é composto por 3 terminais. Um negativo, um positivo, que são os pinos de alimentação. E também tem um sinal, um pino de sinal, que vai ligado em um pino analógico do Arduino Nano. Agora a gente vai falar sobre o display OLED. O display OLED ele é conectado na alimentação, que está aqui, ou seja, o VCC e o GND, que a gente já fez aqui, positivo e negativo. E também a gente aqui vai ter duas saídas aqui, que vai ser
ligados na porta analógica. Aqui a gente vai falar sobre o display OLED. O display OLED ele utiliza 2 pinos aqui de alimentação e 2 ligados na porta analógica do Arduino Nano. Aqui no Arduino Nano a gente vai utilizar o 4A e o 5A. Precisam ser esses, por qual motivo mesmo, Kleber? Ele utiliza uma comunicação I2C com o Arduino. E essas portas A4 e A5 são separadas para esse tipo de comunicação. Então, com isso a gente vai ter a leitura do Arduino lendo o sensor vai enviar um sinal para o Arduino, consequentemente o Arduino vai interpretar isso e vai mandar para o display OLED, que está aqui a temperatura do ambiente local, sobre um ar-condicionado. Está refrigerado. Aqui a gente tem um Arduino Nano. Nossa finalidade nesse circuito aqui é montar um display OLED aqui, essezinho aqui, e também um LM35. Para fazer isso, a gente vai começar a montar a alimentação do circuito. Ó. A gente vai pegar o GND do Arduino, no caso vou representar aqui por B, vou deixar um padrão. O VCC a gente vai colocar um vermelho, aí a gente conecta aqui, ó. Caso aqui tem verde. Conectar na trilha positiva e negativa da protoboard. Na trilha positiva e na negativa. Deixa eu pegar, trocar aqui pelo macho. Aqui. Agora a gente vai pegar o display OLED, que é essezinho aqui. A gente conecta aqui próximo, razão de jump. Aqui a gente vai pegar o GND preto. Agora a gente vai pegar o VCC. No caso aqui não tem outra cor, vai ser esse aqui mesmo. Aqui. Agora a gente também precisa do LM35 com a alimentação dele. Mostra o pino positivo e negativo do LM35. Ó, você vai ver ele de frente assim, tá? Quando tu vê ele assim, o primeiro vai ser o VCC e esse últimozinho aqui vai ser o GND. No caso, vai ser aqui o VCC e o amarelo o GND, certo? Vou conectar aqui agora. Também a gente precisa conectar o sinal. Aqui. Que vai no A0 do Arduino. No caso eu posso conectar direto aqui ou eu posso fazer uma ampliação aqui. Eu preferi essa segunda opção. Aqui, ó, vocês podem ver, ó, A0. Agora vai ser o display OLED. Deixa eu procurar um jump aqui, ó. No caso, a última aqui vai ser no A4, que no caso vai ser o SDA, vai na porta 4, que é a comunicação. Aqui a penúltima porta que a gente vai colocar no A5. Aqui, ó. Certo? Agora a gente vai pegar, ó, mais o que? Dá um break aí. Demonstração prática do nosso trabalho. Isso aqui é um multímetro com a função de temperatura. Ele está oscilando assim de 17 para 18, que a gente botou agora. A gente ligou esse sistema aqui, ele é um sistema composto por um Peltier, 2 cooler boxes de computador e uma fonte de computador. Cooler box é composto por uma fonte, composto por um dissipador de computador. Esse daqui é um modelo Intel, Pentium provavelmente, e ele é composto também por um cooler. Esse cooler ele está composto na parte de cima
que ele está resfriando a parte de cima, que é a parte quente do sistema de refrigeração para o Peltier. Esse Peltier, ele é um Peltier 0,6, que ele tem uma corrente de efetivo de 0,6 amperes. E ele também, ele esfria de um lado e ele esquenta de outro. E ele também, ele aqui está esfriando do lado de baixo e ele está esquentando do lado de cima. E o sensor de temperatura, tanto do multímetro, tanto do Arduino, o sensor LM35, eles estão ligados na parte de baixo, que é a parte fria do sistema. Nesse instante que eu estou falando aqui, a temperatura já baixou um pouco. No multímetro, com a função de temperatura, ele está com 16 graus. E aqui no sistema, ele está com uma temperatura de 18, 20 por aí. 17, 18. Aí, esse é o nosso sistema, ligação prática a demonstração prática do nosso sistema. E aqui também a gente usa uma fontezinha de computador. Esse daqui é uma fonte de computador, ATX. É uma fonte que ela não está suprindo a corrente necessária do Peltier, ou seja, ela não está trabalhando a 100%, entendeu? Esse Peltier ele pode trabalhar com uma corrente até 0,6 amperes. Pela conta que eu fiz aqui, ele está trabalhando com a temperatura de 18 graus, mas com uma corrente de 2,4. Ele está trabalhando mais ou menos em 40% da sua capacidade.